Pronto, a gravação foi iniciada. Então, peraí que tá transcrevendo tudo que eu estou falando. Deixa eu tirar a transcrição aqui. Agora estou apenas gravando. Enquanto isso, enquanto eu estiver gravando, vocês também podem ir mandando as perguntas aqui no chat, que depois eu paro para responder, tá? Então, como eu falei para vocês, eu separei hoje esse momento, essa meia hora, para a gente poder conversar. Eu fiz um roteiro daquilo que é mais necessário a gente falar. Vai ficar gravado, como eu falei, então vocês podem assistir depois, só usar o login de vocês. Ao mesmo tempo, vocês podem ir mandando as perguntas no chat. E, primeiramente, eu queria falar para vocês que a disciplina de economia, né? Eu acredito que aqui eu tenho vários cursos, eu não tenho somente o curso de economia, eu tenho vários cursos e muitos calouros. A disciplina de economia, ela realmente é não é que ela é complicada, mas ela exige um pouco mais de leitura, tá? Ela exige um pouco mais da leitura do que somente aquele material que está lá. Então, por isso, depois da aula de hoje, eu vou deixar para vocês capítulos dos livros que devem ser lidos. E de um livro que tem uma nomenclatura mais tranquila, mais sem tantos conceitos, sem tantas as palavras do economês, assim chamado. Um livro mais tranquilo. Para, assim, agregar vocês o conhecimento, não somente com aquele conteúdo. Porque a economia, ela exige, tá? O bom de se estudar economia, eu sou economista, então, assim, eu sou apaixonada pela disciplina, pela estrutura que é estudar os mercados, como é estudar como tudo se desenvolve, como são os comportamentos, e comportamento da empresa, comportamento do mundo, como é a interferência do governo, e isso nos auxilia muito, principalmente no momento que estamos vivendo de crises, entender o que está acontecendo. Entender o porquê que o mundo está dessa forma, por que o preço está aumentando, o porquê do desemprego, o porquê da inflação, isso nos ajuda muito. E vocês, como acadêmicos, é necessário ter esse conhecimento. Então, por isso, não somente aquele material que está lá, mas eu vou deixar materiais complementares. Eu pensei em colocar artigos científicos para vocês estudarem, só que eles vão vir novamente com os conceitos muito pesados de economia, e eu gostaria muito que a turma inteira aprendesse economia, não economia como um todo, mas saísse ao final da disciplina realmente sabendo o que é oferta e demanda, o que é inflação, o que causa o desemprego, o que gira a economia, pelo menos o simples da economia, tá? Então, por isso, eu vou deixar, depois daqui de hoje, os links para vocês verem. Quem não tem acesso ainda à biblioteca digital, eu vou deixar o link de como fazer o acesso, tá? Então, eu vou explicar, olha, como faz o acesso na biblioteca digital. E aí, vocês vão conseguir ver os livros que eu vou separar, tá ok? Já separei, já tá tudo certinho. Só que eu preferi ter essa conversa antes, para vocês não entrarem na disciplina e falar, meu Deus, a gente tem mais conteúdo para ler, tá? Então, exige um pouquinho mais de leitura. São os mesmos conteúdos que tá lá no plano de ensino e os mesmos livros que estão em material, os livros básicos e complementares. Mas eu vou dizer os capítulos agora para vocês lerem. Bom, primeiramente, a economia ela é dividida em duas grandes áreas. Isso está na aula 1, que é a micro e a macro. A microeconomia, ela estuda os mercados individuais. Quando a gente fala micro, a gente já pensa logo pequeno, né? Pequeno, menor, macro, a gente pensa grande. Então, quando você for fazer essa diferenciação do que é micro e macroeconomia, a micro, ela estuda o indivíduo, ela estuda o mercado, ela estuda tudo aquilo que seja da renda, preço, tudo aquilo que seja dos mercados individuais. Então, é como se somasse todas as pessoas, colocassem no mercado e cada um comprasse e vendesse. Na macro, a gente estuda a economia como um todo.
a política junto, a gente estuda a economia dos países, que é bem maior, a economia do mundo, a gente estuda como os fatores da micro influenciam, claro, na macro e assim vice-versa. Então, as duas se complementam. Existe uma melhor para se estudar? Não. As duas têm suas particularidades, tanto a micro como a macro têm suas particularidades, e as duas necessitam de entendimentos. Mas o mais importante é que vocês entendam que a microeconomia ela é menor, a gente estuda firmas individuais, a gente estuda como o mercado se ajusta. Deixa eu só desabilitar, ativar mudo aqui. Ativei mudo, tá, Edivaldo? Só para eu conseguir continuar aqui o roteiro que eu fiz. Então, a micro a gente estuda as firmas individuais e a macro a maior. A disciplina ela está dividida em dois momentos. A micro, que é esse momento que a gente está estudando demanda e oferta, e a macro, que é depois vocês vão entender como funciona a inflação, como é o desemprego, como é a balança de pagamentos mais à frente. Aulas, já depois dessa primeira aula, a gente vem falando sobre demanda e oferta. Acredito que todo mundo já ouviu falar o que é demanda e oferta, né? Demanda é aquilo que eu desejo, eu demando isso, eu demando aquilo. É aquilo que eu quero. Oferta é aquilo que o outro oferece, certo? Isso tem uma grande influência no mercado. Se eu quero muito alguma coisa, eu sou capaz de pagar qualquer valor por ela. Se eu quero demais alguma coisa, eu vou pagar qualquer valor. Agora, se aquilo que eu quero está em todo lugar, além de eu pagar qualquer valor, eu vou olhar o preço. Mesma coisa as donas de casa aqui. A gente está precisando de comprar, tem vários mercados, vamos fazer as compras. Se a gente for só em um mercado fazer a compra, aquilo que está faltando lá em casa, por exemplo, está faltando sabão em pó. Eu estou indo fazer as compras do mês. Não importa, eu vou ter que comprar o sabão em pó, o valor, o preço que for. Aí a outra coisa você fala, não, vou esperar para comprar porque o preço vai abaixar. Essas estratégias são todas do mercado. Quando a gente vai num supermercado fazer a compra, já viram que tem aquele folheto onde tem algumas coisas estão em promoção. A dona de casa que ela vai lá, isso já é uma pegadinha, isso já vem de mercados e de administração também. Quando aquele bem, ele está lá e você olha a oferta, vou lá comprar o arroz. A gente nunca comprou arroz. Compra arroz, o feijão, o sabão em pó, aquilo que está acabando dentro de casa. Isso é uma estrutura de mercado que, por quê? Porque naquele momento, os ofertantes já sabem, já têm uma expectativa do que a dona de casa necessita. E ela vai lá para comprar o arroz e leva o sabão em pó a um preço muito maior. Às vezes, R$2, R$3, que ela fala, R$2, R$3 não é nada. Na micro, quando a gente vê o mercado por inteiro, ele está ganhando R$2, R$4, R$5 em cada um. A microeconomia, ela estuda justamente isso, a demanda e a oferta. E existem bens que são bens que, lá na unidade 2, se eu conseguir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente mostrar para vocês, se é a unidade 2 mesmo. Não, é na unidade 1 ainda, de leitura, demanda e oferta. Lá na unidade 2 tem dizendo alguns tipos de bens. Poxa, existem bens substitutos, complementares, bem normal e bem inferior. O próprio mercado, ele já sabe isso. O que aconteceu agora? A carne está ao preço lá em cima. Então, o que aconteceu? A carne com preço muito alto, as pessoas param de comprar carne. Quando a gente fala de demanda, oferta e demanda, o preço, ele faz a curva da demanda, ela se deslocar ou não. Então, se o preço está muito baixo, as pessoas compram mais. Então, quando eu falo de bens normais, é aquele que, quando eu tenho dinheiro, eu compro mais. O que eu compro mais quando eu tenho dinheiro? Comida, bens de consumo, eu compro mais sapatos, eu gasto mais com combustível, eu gasto mais com vestuário, com bebida. Então, um bem normal é aquele que é exatamente a oferta e a demanda, que é quando aumenta a renda, eu aumento o meu consumo. Agora, quando a renda cai, o que acontece? Eu também caio o meu consumo. O que acontece?
São a oferta e demanda. Perdão, gente. Meus cachorros. Mas aí, voltando. Então, voltando, bens substitutos, por exemplo, produtos substitutos. Um substitui o outro. Não é complementa o outro, é substitui. A carne tá cara. O que acontece com a carne cara? As pessoas comem frango. A gente não pode ficar sem a proteína. Então, as pessoas comem frango. O que acontece com a demanda do frango? Aumenta. O que aconteceu agora com o preço do frango? Aumenta. A economia, ela é um... Deixa eu brigar com o cachorro aqui rápido. É igual criança, né, gente? É igual criança. Igual criança. Na hora que a gente liga a câmera, eles lá. Olha aí, esse foi o tema do trabalho, a carne. Então, justamente, o que aconteceu com a carne de porco? A carne de porco tava o preço lá embaixo. Quem é aqui de Brasília sabe o quanto estava barata a carne de porco. Agora tava 15, 13 reais. Agora ela já tá 18, 20, justamente porque é um bem substituto. A gente está substituindo o ovo, o preço do ovo. A gente substitui. No momento que a gente substitui, a economia é um círculo. Então, qualquer fator que eu faça aqui, ela vem para cá. Por isso que necessita tanta leitura, e não tanta leitura assim, né? Mas assim, para quem quer se aprofundar, porque ela não existe assim, você fala assim, professora, qual é o momento da economia que tudo vai acontecer, tudo vai ficar uma maravilha? Não existe. A economia não é um círculo. Então, eu sempre falo isso, ela é um círculo. Qualquer coisa que você faça aqui, a bola gira. Aí ela bate lá, ela gira para cá. Não existe um momento ótimo da economia. Assim como também nos mercados. Sempre alguma coisa vai ficar mais cara que o outro. Porque eu, como ofertante, eu, como empresário, eu quero lucro. E se eu quero lucro e estou vendo que aquelas pessoas estão preferindo o ovo, por exemplo, o que eu vou fazer com o preço do ovo? Eu vou aumentar o preço do ovo. Quem é administrador, quem é economista aqui, que tem alunos aqui de segunda graduação, o princípio, a gente vive num capitalismo. Eu vou aumentar o preço do ovo. Eu vou aumentar o preço da carne, eu vou aumentar o preço da gasolina. E é a hora que o governo interfere. Então, a unidade 3, ela fala justamente disso, da interferência do governo na economia. Se ele não intervir em algum momento, como aconteceu agora com a gasolina, se ele não intervir, se ele não fizer alguma coisa, os ofertantes vão elevar o preço e vão querer sempre ganhar mais. Não vai ter um ponto de equilíbrio. Então, ele vai lá e taxa preços máximos, é onde aquele é o teto. Você não pode colocar um valor mais do que aquele. O governo vai e faz uma fixação de preços. Assim como o preço mínimo, quando, por exemplo, acontecem problemas com safras, acontecem que o preço cai demais, isso acontece muito no momento agrícola, o preço cai demais e se eu não vender aquilo estraga. Então, o que acontece? O governo taxa um valor mínimo. É bom? Não é? Isso vai depender de cada governo e de cada política. Aqui a gente não está falando de política, a gente está falando de economia, tá? Então, só para deixar claro. É bom que o governo deixe livre? Sim. Por quê? Porque a economia é um círculo. Assim como está sendo o preço da gasolina, ela está lá em cima, por N fatores. Uma hora ela tende a baixar. Não sei quando, mas ela vai abaixar, né? Mas ela vai tender a abaixar em algum momento. Se vai ter interferência do governo? Tem que ter. Mas a interferência tem que ser mínima. Porque senão, o que eu faço aqui, ela volta lá para o outro lado. Então, aqui, lá na unidade 2, ainda na unidade 2, vem falando dos deslocamentos da curva da demanda, da quantidade, o que acontece quando eu paro de ofertar, quando eu paro de demandar alguma coisa, quando é o mercado de equilíbrio. Por que o equilíbrio é tão importante? O ponto de equilíbrio, quando a gente fala, é exatamente o que vocês imaginam. Ponto de equilíbrio. Se é equilíbrio, é onde? No mercado, aquela quantidade que está ofertando é a mesma. Perdão. Aquela quantidade que está ofertando é a mesma quantidade que está sendo demandada. Então, as pessoas tendem a
eu vou ofertar tanto, vou ofertar, vamos supor, 10 laranjas e o meu mercado quer comprar 10 laranjas, encontramos o preço de equilíbrio e eu vou conseguir vender as 10 laranjas e aqui vai conseguir comprar as 10 laranjas. Então, nesse momento é o ponto de equilíbrio. Em relação a curvas de demanda, deslocamentos da demanda, eu vou ser bem sincera que eu não vou cobrar tanto assim na prova, tá? Porque não é tão fácil assim entender rapidamente o deslocamento quando acontece. Mas só para deixar claro, oferta e demanda é preço e quantidade. Toda alteração de preço altera a quantidade do produto, tá? Então pensem dessa forma. Aumentou o preço, vai diminuir o produto, vai diminuir a quantidade demandada e aí a oferta também, como é que vai ser? Existem mercados, por exemplo, como o monopólio, que o preço quem demanda é quem? Monopólio já diz. Quem demanda no monopólio o preço? Quem está ofertando. Energia elétrica é o grande exemplo, água é o grande exemplo. São exemplos claros que a gente paga tarifas altíssimas. Ah, professora, mas a gente tem várias companhias no Brasil. Sim, mas no DF a gente só tem uma. Então, eu pago a quantidade que ele está me demandando. Por exemplo, um mercado, o preço da energia elétrica subiu. Como o mercado vai diminuir os gastos de energia? Não tem como. Ele vai o quê? Vai aumentar a conta dele. No nosso consumo individual, a gente consegue diminuir. Tá cara a energia, desliga a luz, desliga a luz. Mas em determinados momentos a gente não consegue. Por que a internet está ficando tão barata? Antigamente, ter uma internet banda larga era caríssimo. Porque aumentou a quantidade de oferta. Aumentou a quantidade de pessoas ofertando. Por isso que o capitalismo é tão importante que se tenha competição. Quanto mais competição tiver, mais o preço vai diminuir, porque a oferta vai ser maior, as pessoas vão ofertar mais, tá? O oligopólio já é isso, questão do questionário que vai abrir segunda-feira, tá? Eu já fiz o questionário e ele tá mais tranquilo que o 2, tá? Tá mais tranquilo, mas segue esse mesmo sentido. No oligopólio, eu não tenho muitos compradores, muitos ofertantes. Não tenho tantos assim. Pense em um mercado de celular, por exemplo. Eu tenho algumas empresas que vendem celular. O preço ainda eles conseguem controlar, mas a demanda ainda consegue ainda observar e fazer as alterações do preço, mas não são tantas pessoas que ofertam assim. Então, o celular é um grande exemplo. Bom, falei demais, eu quero falar agora sobre o exercício, antes que a gente, como eu tinha prometido para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. Quero compartilhar o questionário com vocês. O questionário 2, que a gente... Vocês tentaram, cadê? Bom, o questionário 2, eu mandei um e-mail ontem para vocês falando sobre essa questão, a questão 1. A questão 1, ela foi anulada. Por quê? Porque eu esqueci de colocar qual era o bem. Aqui já está dizendo, ó, bem normal. Mas lá, quando vocês fizeram, ela não estava bem normal. Então, não tinha como fazer a resposta, o que acontecia com a variação da demanda quando o preço do bem diminui, quando aumenta o crédito, quando diminui o número de compradores. Vocês não tinham como entender qual seria a relação. E aí, nesse momento, eu cancelei ela, tá? Todo mundo ganhou o 0,2 dessa questão, da questão 1. Quando vocês forem olhar em notas, vocês vão ver, tem até já a resposta um comentário dizendo que ela foi anulada, tá? Então, questão 2 aqui, eu já arrumei para próximos questionários, mas ela não tinha como vocês fazerem mesmo, tá? Questão 2. Não tinha como vocês fazerem, porque vocês não tinham estudado ainda macroeconomia, tá? Então, por isso, ela foi anulada também. Por quê? Porque vocês não tinham como saber
não tinha estudado o macro ainda. Eu fui olhar todas as unidades, fui dar uma olhada, falei, não, é melhor eu cancelar ela. Então, eu cancelei também, todo mundo ganhou a pontuação dela, tá? Vou deixar aqui aberta, que eu quero vou mostrar isso aqui para vocês. 3, a 3 já não. A 3 eu deixei ela, tá? Que é justamente aqui. Leia as afirmativas e assinale a sequência correta. Questão 3. Como eu falei para vocês, tem um pouco de interpretação. Então, vamos lá. Ao criar as estratégias de produção, na tentativa de maximizar os lucros, a empresa monopolista é aquela que ela é sozinha no mercado. Considera os preços do mercado como dado, pois ele só consegue vender o que o mercado suporta. Se o preço for muito alto, a empresa venderá apenas uma quantidade pequena. E se for muito baixo, venderá apenas a quantidade demandada no consumidor. Ela é falsa. A empresa monopolista, quem decide o preço é ela. Aqui seria empresa oligopolista. A do monopólio, ela não pega o preço do mercado. É ela que decide o preço. Ela pega a receita total dela, menos o custo total, uma margem de lucro e a coloca. Por que agora o preço da energia está alto? Porque o custo está mais alto, tá? Então, numa empresa monopolista, quem considera o preço do mercado como não é o mercado que determina o preço. Só por isso aqui que ela está errada. Tá? 2. Para a empresa monopolista, a escolha de sua produção deve seguir que a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. Se a receita for menor, não há incentivos de aumento de produção, podendo ter assim um aumento de preço. Receita marginal, custo marginal. A minha receita tem que ser igual ao custo. Senão, por que eu vou vender se for menor? Por que eu vou receber menos do que aquilo que eu estou produzindo? Principalmente no curto prazo. No curto prazo, a maioria das empresas monopolistas não tem lucro. Logo quando ela, por exemplo, no começo da SEB e da CAESB, eles não tinham lucro. O custo foi muito mais alto, mas no longo prazo, o retorno é muito maior. Então, aqui, por exemplo, a escolha de sua produção deve seguir que a receita tem que ser igual ao custo? Sim. Porque se for menor, não há incentivos para eu continuar. Quem decide o preço sou eu. Se eu for colocar menos do que eu recebo, não dá certo. Então, ela é verdadeira. Não há incentivos? Não há. 3. Em concorrência perfeita, a empresa que coloca seu preço abaixo do preço cobrado pelos demais captura imediatamente todo o mercado de seus concorrentes. Sim, lá na unidade 1 fala sobre concorrência perfeita, lá em mercados, eu até anotei aqui. Lá em mercados, o que acontece? Em concorrência perfeita é onde eu tenho vários compradores e vários vendedores. Se um deles abaixa o preço, opa, todo mundo vai lá comprar. O mercado alimentício é muito isso. Se eu tenho uma feira, por exemplo, e aquele ali está vendendo a banana a R$1, todo mundo vai para lá, todo mundo captura todo mundo. Já no monopólio, quando ele reduz seu preço, tem que considerar o efeito redução em todas as unidades que vender. Sim. Já no monopólio, quando eu reduzo o meu preço, eu tenho que considerar tudo, porque senão o meu custo é muito alto, lembra? Se eu abaixo o preço, epa, não vai tanto dar certo assim como eu queria. Então, a alternativa seria FVV. FVV, tá? Tem mais uma, né? Já eu olho aqui o comentário de vocês, tá? As respostas, tá? As perguntas. 4. A 4, ela abrange todas até coloquei que era totalmente interpretativa, e ela abrange todos os conteúdos de mercado, demanda e oferta. A curva de demanda individual da firma, em ambiente de concorrência perfeita, tem sua peculiaridade, traço horizontal. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui uma curva de oferta e demanda. Preço,
quantidade. Certo? Minha curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a oferta. A curva de demanda nunca ela vai ser assim em concorrência perfeita. Ó, tanto faz o preço, a quantidade, ela tende a aumentar. Não. Em concorrência perfeita, quanto menor o preço, maior a quantidade. Em concorrência perfeita, ó, só vocês imaginarem o gráfico de oferta e demanda. Aqui é preço, aqui é quantidade. Essa aqui é minha curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade. Ela, no traço horizontal, o preço é o mesmo e a quantidade tende a aumentar. Não. Concorrência perfeita? Não. Então, ela é falsa. O lucro de uma empresa tomadora de preço é maximizado ao produzir a quantidade de produto em que o preço de mercado é igual ao custo marginal da última unidade produzida. Verdade? Só interpretar. O lucro de uma empresa tomadora de preço. Se ela é tomadora de preço, ela é monopólio. Ela que toma o preço, ela que decide qual é o preço. Ele é maximizado ao produzir a quantidade de produto em que o mercado é igual ao custo marginal da última unidade. Bom, se o preço do mercado for igual ao meu custo aqui, que eu precisei para fazer isso aqui, eu vou ter lucro? Sim. Alguém? Deixa eu só terminar, tá? Que aí eu vou abrindo. Então, sim. Lembra que eu falei lá na outra que a receita deve ser no mínimo igual ao custo? Falta só leitura para vocês. C. Em mercados de monopólio, haverá sempre um efeito preço a partir de um aumento no produto. Assim, para uma empresa com poder de mercado, a curva da receita marginal sempre se situa abaixo da curva da demanda. Então, vamos lá. Em mercados de monopólio... Então, aqui. Em mercados de monopólio, haverá sempre um efeito preço a partir do aumento do produto. Assim, para uma empresa com poder de mercado, claro, monopólio, a curva da receita marginal sempre se situa abaixo da curva da demanda. Opa. Oferta, preço, quantidade. Em monopólio, eu que decido o preço. Se eu defino o preço, a quantidade, o preço sempre é o mesmo a partir da minha quantidade, certo? Então, a curva da receita marginal sempre se situa abaixo da curva da demanda. Ficou esquisita essa aqui, né? Ficou esquisita essa aqui. Vocês vão ganhar essa aqui também. Porque essa aqui, ela ficou esquisita. Ganharam mais uma questão, porque essa aqui ficou esquisita. Vou anular essa também. Pronto. Ganharam uma. Sempre bom fazer de novo, né? Ganharam essa. Essa até eu fiquei aqui em dúvida agora. Já botei aqui nas minhas anotações. Lembrando que no questionário 2, eu acredito que isso não vai acontecer, porque ele tá... A última. Essa aqui, a questão 5... Vamos lá. Em discriminação de preços, cada unidade do bem é vendida à pessoa que esteja disposta a pagar maior valor e ao preço máximo que essa pessoa esteja disposta a pagar por ele. Lembra que eu falei lá no começo? Que quando eu quero muito alguma coisa, eu estou disposta a pagar o maior valor e ao preço que eu estou disposto a pagar. Quando eu quero demais, a demanda é justamente essa. Quando eu quero demais, se eu tenho poucas pessoas, o que acontece? Eu tenho poucas pessoas ofertando, eu vou pagar o valor que for. Isso acontece muito quando eu tenho um bem que seja de consumo de luxo, em consumo de automóveis, joias, né? Cada unidade do bem é vendida àquela pessoa que esteja disposta a pagar o maior valor. Assim também é no mercado. Claro que no mercado, em mercados, em feiras,
eu pago aquele valor que eu estou disposta a pagar e que o ofertante esteja disposto a vender. E para ele é o preço máximo também que ele está disposto a ofertar, tá? No caso do monopólio, todo o excedente do consumidor pago pela discriminação de preço é absorvido pelo monopolista. No caso do monopólio, todo o excedente do consumidor, aquele que ele pagou a mais, é absorvido pelo monopolista? Sim, em forma de quê? De lucro. Se a empresa puder estabelecer uma tarifa compartilhada e os consumidores forem idênticos, ela, em geral, desejará fixar um preço igual ao custo marginal e fazer com que todos os lucros venham da taxa de entrada. Imagina o seguinte, eu vou colocar, todo mundo é igual, todo mundo compra da mesma forma. Então, todas as pessoas tendem a consumir da mesma forma. Eu fixo um preço igual ao meu custo, certo? E à medida que as outras pessoas aqui que não queriam comprar e agora querem comprar, é o que vai... Essa aqui ficou... Vocês não deveriam ter essa para vocês não, mas vamos lá. Se a empresa puder estabelecer uma tarifa, o que acontece? Todos os consumidores são idênticos, eu tenho uma tarifa compartilhada para todo mundo. Então, se eu fixar um preço igual ao custo marginal, eu não tenho lucro. Agora, se eu tenho uma outra pessoa que deseja entrar nesse mercado, é ela que vai pagar esses lucros. É ela que vai pagar e que vai estar disposta a pagar essa taxa de entrada. Essa aqui eu vou pensar, porque essa aqui eu posso ter ido além de vocês também. Essa aqui eu vou pensar. Então, aqui, questão 5, todas são verdadeiras e se complementam. Essa aqui eu já deixei aqui as duas, essa última para eu pensar e a outra já foi anulada. Vamos lá. Deixa eu responder aqui antes de eu falar da... Rafael, rapidamente, em relação aos calouros, acabei de mandar mensagem, estou esperando o pessoal lá da UCB me responder se vai ter atividade substitutiva ou não. Se não tiver, o pessoal que entrou dia 16, dia 18, eu já tenho alguns nomes, eu vou entrar em contato para que a gente faça uma atividade que substitua, tá? Tá ok? Gustavo, a receita marginal não pode ser maior? Ela tem que ser maior, mas no caso do monopólio, se acontecer que o custo seja igual, no curto prazo não há problema. O que acontece é no longo prazo ela ser sempre igual. Antes que eu termine, que eu dou aula agora às 7h20. Peraí, não fiquem aí. Eu quero falar aqui da minha proposta da atividade. Ela termina segunda-feira. Aqui. Fiquem aí, não vai embora não. Vamos lá, o que vocês vão fazer? Não precisa ser um trabalho totalmente acadêmico, com capa contra capa, não. É uma atividade. Vocês vão colocar o cabeçalho de vocês, aqui, né? Nome e matrícula para eu identificar todo mundo. E vocês podem responder do jeito que está aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Exatamente o que eu fiz no começo da aula. Vão escolher um produto, seja ele individual ou familiar. Por que eu falo individual? Porque, às vezes, você tem um produto que você, na pandemia, deixou de usar. Você, na pandemia, viu que o preço aumentou e você não usou tanto, queria fazer a observação dele. Então, também pode. Você vai fazer uma análise da oferta e demanda deste produto no período da pandemia. Tá? Então, o que aconteceu no período da pandemia? Aumentou o preço. Tá vendo que essa aqui, ó, a B, a C e a D, elas se completam. Tá? Na hora que você vai fazer uma análise, você já vai falar sobre as oscilações de preços, o porquê que aumentou. Será que foi alguma coisa que foi na pandemia? Por exemplo, você comia muito comida japonesa. Aumentou o preço. Por quê? O que aconteceu? Foi o preço do peixe? Foi o preço do salmão? Foi porque as empresas estavam... A maioria dos restaurantes estavam fechados? Então, você pode ir fazendo os tópicos por que dessa oscilação de preço. Houve algum substituto desse produto? Se houve, o preço dele como foi? Como vocês falaram, teve colegas aqui que já fizeram da carne do frango e da carne de porco, que foi justamente o que aconteceu. A gente substituiu pelo outro e o outro tende a aumentar o preço. Lembrando que a economia gira.
O bem, ele é substituto, complementar, bem normal ou inferior? Você vai me explicar qual é o bem. E ao final você vai fazer uma análise de como seria o equilíbrio de mercado desse produto. Simples. Não poderá ultrapassar 2 páginas, caso não tenha gráficos. Caso você queira colocar gráficos de oferta e de demanda do produto, você pode colocar, não há problema nenhum. Se você for colocar gráficos, não tem quantidade máxima de páginas, porque os gráficos eles já pegam, né? Muitas páginas. Normas gerais da ABNT, meu povo, se teve fonte, se você pesquisou em algum lugar, tá? Então, se você pesquisou em algum lugar, da onde que você pesquisou? O que eu falo da ABNT muito é a fonte Arial 12, justificado, tá? Porque senão, gente, tem gente que entrega o trabalho totalmente, tem gente que entrega o trabalho assim. Tem gente que entrega o trabalho com letras coloridas, com letras esquisitas. Então, quando coloca a norma da ABNT, justamente justificado, Arial 12, tá? Tendo esse padrão e se tem a fonte, tá? Pode ser um texto corrido, pode ser em tópicos e pode conter figuras e gráficos. O que não pode é copiar e colar da internet. Todos eles eu passo no plágio. Todos, 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 todos. Então, tem que, se for zero, já sabe, eu dou zero mesmo, tá? Não tenho dó de dar zero, não. Então, é um trabalho simples, tranquilo, que você pegando as 3 aulas iniciais, você consegue fazer ele numa boa. Lembrando que encerra segunda-feira. Bom, a querida, a Cristiane, não, foi a Lara perguntou por que não mostra mais as questões que erramos. Ele mostra somente ao final. O Moodle, ele tinha a opção de mostrar ou não na hora que você está fazendo as tentativas. Nesse novo sistema que a gente está utilizando, a Católica achou por bem tirar as questões que vocês erraram. É uma metodologia da Universidade Católica, tá? Então, assim, pode mudar mais na frente? Pode, mas para evitar tanto, os alunos que compartilhavam as questões, também tinha muito isso. Mas vou te mostrar como você vê, tá? Sidney estava com a mão levantada. Sidney, por favor, antes de eu compartilhar. Eu? Você levantou a mão. Assim, eu queria, porque o trabalho eu fui fazer sobre pães, sabe? E tá com dificuldade de encontrar os dados, Sim. porque eu fui atrás de tabelas, né, de preços e tal, e eu não achei. Achei alguma coisa no IBGE, inclusive só até 2019. Você pode fazer, não precisa você fazer, se você, por exemplo, vai fazer e não tem os dados, você pode fazer com aquilo que você vivenciou, das oscilações de preço e explicando. Você é de Brasília? Sim, sim. Ah, então fica fácil, a gente sabe o que aumentou ou diminuiu os preços. Então, você pode fazer Aumentou com aquilo. tudo. Aumentou, inclusive, tanto o produto quanto o substituto, quer Quanto dizer. substituto. Então, você pode fazer com aquilo com os dados que você tem. Você mesmo pode fazer uma tabela e na hora que você fizer a tabela, caso você faça, você põe fonte, pesquisa do autor, porque aí fica, eu sei que foi você que pesquisou aquilo ali, você não buscou em outro lugar, tá? Tá bom, eu vou tentar. Qualquer coisa, pode me avisar. Tá bom, era isso. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui, antes 7h10, que eu tenho que tomar uma água para aula. Aqui, por exemplo, eu vou ter que abrir o de algum aluno aqui. Cris, vou abrir o seu, Cristiano. Só para vocês verem. Quando vocês vão lá em notas, deixa eu ver aqui como, eu não consigo ver como aluno. Mas deve aparecer as notas assim para vocês. Ou assim, ó. E aí vocês clicam na unidade de vocês. Ou não, pera. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Vocês clicam no nome de. É que eu consigo alterar a nota de vocês, não é assim. Ó, aqui
em algum lugar, lá em notas de vocês, lá nas notas, quando você vai lá e olha as notas de vocês, ela deve abrir assim, igual tá abrindo da Cris. E aí tem mostrando as notas aqui, total de 1 ponto, QME. Nesse ponto de interrogação aqui, ó, aparece as tentativas. Aí aqui tem resumo de conclusão, tentativa 1 e 2. Eu acredito que seja dessa forma. Como eu não tenho acesso ao login do aluno, mas ó, quando tem um pontinho de interrogação, você clicou, aparece aqui quais foram as tentativas 1 e 2. Lembrando que quando eu cancelei as questões, eu cancelei e foram para todas as tentativas de vocês, tá? Então, ficou novamente aquela que teve maior pontuação. Eu vou descobrir com a tutora como ver as notas. Vou pedir se ela tem um videozinho de como ver as notas e colocar lá na página inicial para vocês verem as notas de vocês. Mas, basicamente, eu acredito que é aqui, porque é aqui que eu consigo ver de vocês. Quando o aluno, as tentativas de vocês, eu consigo ver quando eu olho notas e o envio de vocês, tá? Outro detalhe, em relação o fórum, esse final de semana eu vou corrigir todos, tá? Como eu falei anteriormente, eu estava sem internet, somente com os dados, e aí os meus dados iam todos. Então, esse final de semana eu vou corrigir todos, tá? Vocês recebem o feedback de vocês. Vamos fazer igual no começo da aula de hoje, que eu dei aula, que eu expliquei a aula, vamos fazer um novo momento na terça-feira e um novo momento na quinta-feira, dia 26 e dia 28, eu explicando a matéria para vocês, tá? Então, tirando dúvidas, explicando a matéria, porque eu sei que a economia não é fácil, demanda leitura e demanda também a eu estar aqui conversando mais com vocês. Então, terça de novo, eu falei hoje unidade 1, 2 e 3, mais ou menos. Semana que vem eu falo de novo. E aí já vou... Não consigo fazer às 19, porque eu dou a aula logo depois. Mas eu deixo gravado, tá? Essas duas próximas eu deixo gravado. Então, agora, eu já vou entrar em aula, tá? Então, e de manhã, eu tenho de manhã também, mas de manhã muita gente trabalha. E tem à tarde também. Só que à tarde também muita gente está trabalhando. Então eu prefiro fazer esse horário que é caminho, transição, tá? Eu também consigo fazer às 22 horas. Por mim, ó, não tem problema. Eu já fiz uma web com os alunos, eu já fiz às 11 horas da noite, porque foi o único horário que os alunos estavam disponíveis. Mas a gente pode ir acertando. Não se sintam sozinhos. Manda mensagem para mim. Conversa. Eu também prefiro à noite, porque é um horário que está em transição. Todo mundo já trabalhou, já passou o dia. A maioria de Brasília e a gente segue os horários aqui de à noite, já está mais calmo, né? Já tá... Ou tá no ônibus, coloca o fone, mas eu vou deixar gravado. Então, hoje a gente já teve uma. Semana que vem, dia 26, a gente tem outra. Já às 18 horas. E na quinta-feira da semana que vem, de novo, às 18 horas. Tá? E aí eu vou deixar 1 hora, porque eu vi que a gente conseguiu falar bastante, né? Aqui a gente conseguiu, tá? Eu vou deixar as duas gravadas. A próxima, talvez não. Para ver se o povo vem. Vem mais pra gente se abraçar. Quando deixa gravado, o aluno, não vou assistir não, depois eu assisto. Mas essas de conteúdo eu vou deixar gravado. Eu agradeço imensamente a gente estar aqui. Ai, que bom vocês abriram a câmera. Vou te dar um print. Guardar esse momento. E eu entro agora às 7h30 em aula. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu sei que foi bem rápido. Assistam de novo. Para assistir de novo, é só clicar no link, colocar seu nome. Vou ver se eu consigo baixar e jogar no YouTube também. Se eu conseguir baixar e jogar no YouTube, eu mando o link por e-mail, igual eu prometi. Acredito que devo conseguir baixar agora, deve ficar baixando, e jogo no YouTube para vocês. Agradeço imensamente vocês estarem aqui hoje. Espero todos vocês terça-feira novamente, com mais dúvidas, tá? Lembrando que eu vou deixar os links dos livros para vocês, dos capítulos dos livros para vocês lerem. Então, final de semana, vocês têm algo para fazer, leitura, tá? E aí eu garanto para vocês que vocês vão sair daqui amando a economia. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Tá certo? Um beijo
para todos. Muito obrigada pela aula. Adorei. Até terça, hein? Beijos. Tchau. Vou parar a gravação.